Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rodolfo Esperidião, eu sou consultor de investimento CVM e hoje a gente vai falar um pouquinho do principal conhecimento que você precisa ter para entender qualquer investimento. E eu estou falando aqui do tripé dos investimentos, que é basicamente como você relaciona segurança, rentabilidade e liquidez para cada investimento. Só que a gente vai um pouquinho mais a fundo, a gente vai também tratar da questão de como esses fatores se relacionam entre si, o, como eles se aplicam a cada um dos investimentos, a pegadinha por trás dos fatores e como você contorna ela. Então, para a gente começar aqui, eu vou fazer uma transição para poder fazer uma apresentação e a gente vai explicando cada um dos fatores, tá certo? Então, vamos começar aqui entendendo basicamente o que seria cada um desses fatores, né? A rentabilidade, como você, investidor, já sabe, é aquilo que você sempre busca, né? Ah, quanto eu vou ganhar de dinheiro com isso? E aqui você já tem que entender que essa rentabilidade, ela não vem sozinha. Você vai ter que atrelar ela a alguma coisa. A segurança ou a liquidez, né? Na melhor das hipóteses, você não pode ter os três ao mesmo tempo. Então, ou você tem rentabilidade e segurança, esse, né, que seria esse espaço aqui, ou você tem rentabilidade e liquidez. Esse fator aqui a gente vai deixar para o final para vocês entenderem como a gente chega nessa interrogação. Da mesma forma, quando você escolhe segurança, o que, é que você está escolhendo? Você está escolhendo um ativo que não oscila tanto. É um ativo mais seguro, com menos risco. Um ativo com menos variação, oscilação, volatilidade. E é todos esses fatores. E é por isso que eu prefiro até, na minha opinião, eu acho até melhor, e eu vou colocar aqui na apresentação, que a gente troca o nome segurança por previsibilidade. Porque é isso que as pessoas esperam do investimento mais seguro, que ele seja mais previsível, né? Quanto é que eu vou ganhar daqui a tantos anos? A pessoa que quer segurança, ela busca essa previsibilidade, né? Então a gente vai trocar aqui segurança por previsibilidade, tá? Aí, na questão da liquidez, e aí também é difícil explicar para o investidor comum o que é liquidez, seria o quão fácil é você acessar aquele dinheiro, ter o dinheiro de volta. Se eu fizer um investimento hoje, eu posso sacar amanhã? Ou eu tenho que esperar um prazo para poder sacar esse investimento? É nesse ponto aqui que às vezes o investidor acha, vou comprar aquele produto lá do banco porque o gerente me pediu e tal, você compra. Aí depois de um tempo, um mês, dois, você quer sacar o dinheiro, o gerente diz, opa, eu esqueci de avisar, só daqui a 6 anos, né? E isso acontece com muita frequência, infelizmente, né? Então, a gente vai trocar aqui também liquidez por disponibilidade. Porque se o dinheiro está disponível para você, está disponível. Então, é uma disponibilidade do dinheiro. Tem muita gente que não gosta de ter o dinheiro indisponível. E eu vou dar um exemplo. Tem um cliente que ele disse, estou juntando dinheiro para casa própria. A qualquer momento, quando ele juntar o montante que ele precisa, ele vai sacar. Então ele quer o dinheiro disponível. Ele não pode simplesmente ter o dinheiro preso por 5 anos, por 10 anos, né? E essa disponibilidade afeta como você investe. E aí você pode até ter uma outra opção, eu quero ter um bom investimento que seja seguro e disponível. Seguro e líquido, ou previsível e disponível, né? E aí você entra aqui nesse espaço aqui, tá certo? A gente vou fazer uma limpeza aqui na telinha para vocês, né? Fazer a limpeza. E a gente vai passar para o próximo slide. No próximo slide, eu já fiz a mudança de segurança e liquidez para previsibilidade e disponibilidade. E aí a gente entra na questão que é o quê? Como é que eu sei que o investimento é bom? Porque existem diversos tipos, mas alguns não são bons e outros são bons. Primeiro ponto é entender que nenhum investimento vai ter os três fatores ao mesmo tempo. Então, nenhum desses investimentos vai ser capaz de ser, ao mesmo tempo, rentável, previsível e disponível. É impossível você fechar isso aqui só com um investimento, tá certo? Uma vez que você entendeu esse ponto, aí você pensa, tá, mas então como é que eu faço? Eu tenho no máximo 2 por investimento? Exatamente. Cada investimento, se for bom, vai lhe proporcionar 2 desses fatores. Então vamos pensar aqui no investimento bem básico, né? Poupança. Coloquei o dinheiro na poupança ali, né? Que nem é um investimento, mas o pessoal faz muito ainda, né?
A poupança é rentável? É realmente rentável? Ou ela apenas corrige o dinheiro por uma inflação, por uma desvalorização do dinheiro, né? Então, a poupança, eu não posso considerar a poupança como um investimento rentável. Mas o rendimento da poupança é previsível? É um rendimento bastante previsível. Você sabe exatamente qual vai ser a taxa contratada para você, com base na Selic e tal, mas é uma taxa pré-definida. Então, é um rendimento previsível. É um rendimento, é um dinheiro disponível? Eu posso sacar a poupança num feriadão à noite? Então, a poupança é um rendimento, é um dinheiro disponível. Então, apesar de não render tão bem, a poupança tem uma utilidade, porque ela é previsível e disponível. E se você precisa, numa situação de emergência, você não saca nem o Tesouro Selic, mas você saca a poupança. Então, ela tem a sua utilidade numa carteira de investimentos bem feita, certo? E aí, vamos agora para outro investimento, para dar um exemplo aí para vocês de um investimento mais diferente, ações. Vamos pensar na ação da Petrobras. Ela tem uma expectativa de rentabilidade alta? Tem. Ações têm expectativa de rentabilidade alta, maior do que os outros investimentos. Então, ela tem uma expectativa de rentabilidade. É um investimento previsível? Eu posso dizer com toda certeza, olha, daqui a X meses você vai ter tanto de dinheiro nessa ação aqui. Eu não posso, porque a ação ela oscila. Ela tem a volatilidade dela, tem um risco. A empresa, não estou dizendo o caso da Petrobras, né? Mas uma empresa que você investe pode até quebrar. Então, ela não é um investimento previsível. Mas ela é um investimento disponível? Eu posso ir lá e sacar naquele dia, eu quero vender minhas ações porque eu preciso. Posso. É provável que você não até tenha um risco aí de vender com uma perda, um deságio e tal, mas está disponível, né? Então, ações, ela preenche esse lado aqui desse investimento. Enquanto a poupança, como eu falei, seria esse lado aqui. Eu vou dar um exemplo aqui do lado da rentabilidade e previsibilidade, que seria, por exemplo, eu contrato um CDB de um banco seguro, Itaú, por exemplo, um banco mais seguro, um dos mais seguros do Brasil, né? Contrato um CDB do Banco Itaú para daqui a 2 anos com a taxa pré-fixada de 14%, certo? Então, se eu vou lá e contrato esse CDB para daqui a 2 anos, 14%, ele é previsível no que ele vai me render? É. E ele vai render bem? 14% é um rendimento bom acima da inflação, bastante acima da inflação atual. Então, é um rendimento legal. Então, esse CDB preencheria esse lado aqui. Você tem que imaginar que é como se você tivesse uma corda que só estica até as duas pontas. Então, se você, eu quero esticar minha corda desse lado aqui, deixa eu dar uma limpada aqui para facilitar. Limpei. Vamos lá, que eu quero esticar minha corda aqui desse lado aqui. Então, eu estico aqui. Não, dessa vez eu quero comprar um outro investimento que estique a corda aqui. Ou então um outro investimento que estique a corda aqui. Mas nunca um investimento que faça todo o contorno do triângulo, tá certo? E aí, vamos passar para o próximo aqui. Então, como eu falei, né, eu vou dar alguns outros exemplos para vocês entenderem do que é um investimento previsível e disponível, que seria essa parte de baixo do triângulo aqui, né? Um exemplo que eu já falei foi a poupança, um outro exemplo é o Tesouro Selic. Ele não é tão disponível quanto a poupança, mas ele também é bastante disponível. Você pode sacar todo dia útil, né? Basicamente. Então, é um dinheiro bastante disponível. E o objetivo dele é, inclusive, ser disponível dessa forma, né? E você também tem, no caso de alguns bancos específicos, isso não é todos os bancos. Por exemplo, no Banco do Brasil, a cliente não conseguiu fazer esse tipo de investimento, né? Pode ser até que tenha para outro tipo de conta, mas CDB ou RDB de resgate imediato, que não é de resgate diário, é diferente. Então, também tem o resgate diário, né? Mas o resgate imediato seria melhor ainda, que é justamente, eu quero sacar no sábado à noite, no feriadão de Ano Novo, de Natal. Eu consigo sacar esse dinheiro e ter ele disponível imediatamente? Se sim, ele tem uma altíssima disponibilidade, né? E passando
Expliquei, detalhei um pouco aí de alguns investimentos previsíveis e disponíveis. Vamos agora para rentáveis e previsíveis, vamos dizer assim, né? Que tem essas qualidades. Não estou dizendo aqui que todos eles são os melhores no seu setor, mas eles se destacam por isso, tá certo? Renda fixa e IPCA+. Essa aqui eu estou falando de banco. Você contrata uma renda fixa do banco X para daqui a 1 ano, 2, IPCA+. É previsível e é rentável. Se você não vender antes, né, é mais previsível ainda. No final você vai ter renda X, né? Renda fixa pré-fixada bancária, mesma coisa. Né? Tesouro Renda Mais e Tesouro Educa Mais. Esses tesouros você pode até vender antes. E aí você não tem uma previsibilidade do quanto você vai ganhar. Você pode até perder dinheiro, inclusive. Mas a ideia desses tesouros é que você vá até a data contratada e aí você começa a receber um rendimento que você já calculou antes. Então, se você carrega até o final, esses títulos são previsíveis e altamente rentáveis, né? Com a taxa de juros absurda do Brasil, é até fácil, né? E aí vamos para o último lado, né? O lado mais arriscado, vamos dizer assim, né? Que as pessoas têm menos previsibilidade dos seus rendimentos, que seria o quê? Ações, fundos imobiliários, ações no exterior, fundos imobiliários do exterior e o Bitcoin, né? São investimentos com mais alta rentabilidade e são investimentos disponíveis. O Bitcoin você pode movimentar a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer lugar do mundo, instantaneamente, basicamente, né? Porém, eles não são tão previsíveis. Você não pode esperar que o seu dinheiro esteja numa ação e você, não, vou juntar esse dinheiro aqui na ação para comprar um imóvel ano que vem. E aí ano que vem o mercado tem um crash, cai 40%, 50% e você fica esperando o dinheiro subir para comprar o seu imóvel. Você não é previsível, né? O que você sabe, você espera, né? Você nem sabe, você espera é que esses investimentos no longo prazo, dado o seu tempo de maturação, vão se destacar em relação aos outros, porque o objetivo deles é esse, né? E aí eu também tenho que falar para vocês, e aí eu vou até trocar a cor aqui para poder fazer diferenciado um pouquinho, né? Vou colocar um verde aqui. Verde não, melhor um vermelho. Dos investimentos que não são adequados com base nessa matriz. Então vamos imaginar aqui, por exemplo, um COI, né? Certificado de Operação Estruturada. Um COI geral, né? Generalista. Claro que tem exceções aí de COIs que foram muito bem e tal, mas é exceção, né? Em geral, o que é um COI? É um investimento que promete uma alta rentabilidade para você, mas não entrega. É só uma promessa. E ele não é previsível. Ele é até previsível. Vou lhe dar tanto daqui a 1 ano. Às vezes é previsível, às vezes não. E ele não fica disponível para você. Uma vez você contrata, geralmente o seu dinheiro fica preso lá por alguns anos. Então ele não é rentável, ele não é disponível e ele tem uma previsibilidade mais ou menos, né? Alguns têm, outros não têm. Se for um COI de investimentos de operações estruturadas, pior ainda, né? Você nem sabe o que é que vai ser investido ali. Não tem como você prever como é que vai ser. Então esse é um investimento que, segundo essa matriz, não é bom, pelo simples fato de que ele não tem 2 dos 3 fatores. Aí vamos dar um outro exemplo aqui de um investimento, opções. Opções você tem vários lados, várias formas, né? Call vendido, call put comprada, tal, né? Se você está fazendo a compra de uma opção, você está sendo o tomador da opção, provavelmente você não está no investimento adequado, a não ser que você seja um caso muito específico, de uma situação que você tenha o produto, alguma coisa do tipo, certo? Mas comprar só por comprar a opção, você está no investimento que não tem previsibilidade nenhuma, porque a opção oscila muito mais do que ações, inclusive uma opção da Petrobras oscila mais do que uma ação da Petrobras, né? A rentabilidade você pode ter ou não, é uma rentabilidade esperada, mas é uma rentabilidade que você não tem como garantir, né? Então você pode ter, tem uma rentabilidade da Petrobras, da ação da Petrobras é X. A rentabilidade de uma opção é totalmente diferente, pode ser até negativa, né? E disponibilidade, aí você tem.
Eu tenho disponibilidade. Você pode pegar e vender sua opção ou fechar sua posição, né? Ou vender sua opção, dependendo da situação aí, se você for o comprador, né? Mas vai depender da situação do mercado. Então, esse é um exemplo e existem diversos outros, né? Aí tem consórcio. Consórcio, ele garante algum tipo de rentabilidade? Não. O consórcio não garante porque você gasta mais dinheiro pagando as parcelas do que o que você tem na carta, no final. Então, não é rentável, né? É previsível? É até previsível. Você pode prever quanto é que você vai ter de dinheiro ao finalizar a carta, né? Apesar de ser menos do que o que você pagou. Mas é um dinheiro disponível? Não necessariamente. Se você não der a entrada ou não for contemplado, não está disponível para você. Então, não tem disponibilidade, não tem rentabilidade e tem uma certa previsibilidade. E aí eu poderia dar diversos outros exemplos aqui de como existem investimentos que não se adequam, né, a essa matriz. E aí, para finalizar, a gente vai falar do grande pulo do gato, né? A carta na manga. Qual seria a carta na manga, então, para eu montar uma carteira que seja, ao mesmo tempo, rentável, previsível e disponível? Se cada investimento só pode contemplar 2 dos 3 fatores, a solução para mim é montar uma carteira com mais de um tipo de investimento. Óbvio, isso é evidente. Se eu pego e montar uma carteira, eu vou colocar o azulzinho aqui já para dar uma noção de rentabilidade, né? Eu monto uma carteira e aí eu vou montar aqui a minha carteira. Exemplo, isso aqui não é recomendação, assim como esses produtos aqui não são recomendação de nenhum investimento, obviamente, né? Depende muito do seu perfil e tal. Então, vou montar uma carteira aleatória aqui eu comprei renda fixa IPCA+, 10%. Renda fixa pré-fixada, 10%. Tesouro Renda 5%, Tesouro Educa 5%. Aí aqui dá 30%. Eita, ficou muito ruim esse 30%. 30% desse lado aqui. Aí eu vou mudar a cor. Vou botar um verdinho que é rentabilidade. Aí eu compro 10% de ação, 10% de FII, 5% de estoque, 5% de REITs e 2% de Bitcoin. Aí aqui dá mais 32%. E aí eu pego e compro... Então esse lado aqui está preenchido, não é isso? Aí eu vou pro laranja aqui. Vamos pegar um laranja aqui. Pronto, laranja. E aí eu pego e compro... Vai ficar faltando 38. Então compro 15. Compro 20% de Tesouro Selic. Compro 10% de CDB-RDB resgate imediato do meu banco, sei lá, Nubank, Itaú. E 8% eu deixo na poupança para uma situação de, sei lá, um sequestro, uma emergência, né? E aí eu completo esse lado aqui, né? E aí eu fechei os 3 lados do triângulo com investimentos diferentes. Nenhum deles sendo perfeito entre si. Mas quando eu boto na carteira, quando eu coloco todos na carteira, eu crio uma sinergia. E é essa sinergia dos investimentos que vai fazer com que a minha carteira performe bem em qualquer cenário. Ah, teve uma crise política, estou bem. Teve uma guerra, estou bem. Teve um boom do mercado, estou bem, estou com ações, com estoques, né? Ah, teve uma situação de pandemia, mas eu também estou investido em investido em hospitais, área da saúde, estou com fundo imobiliário de hospital e assim vai, né? E aí você consegue, que é o último slide, com uma carteira diversificada, encontrar o ouro aqui, né? Vamos dizer assim, aqui é o grande dinheiro, né? Certo? Então, pessoal, esse é o primeiro vídeo do canal. Eu não espero que saia tão perfeito, né? Mas eu acredito que eu passei a mensagem, né, do que você precisa entender para pensar em analisar qualquer investimento. E se chegarem com uma proposta para você, provavelmente, né, a pessoa vai vir, vai explicar aqueles termos de mercado e tal, e você tem que procurar o quê? A pessoa explique de forma detalhada como o investimento se encaixa nessa matriz. Se o investimento for uma coisa extremamente complexa, que não dá nem para você entender como ele se encaixa nessa matriz, é provável ou que seja golpe ou que você não esteja preparado para investir nisso. E não tem vergonha nenhuma de você entender que você não está pronto. Vai estudando, né?
E aí, quando chegar na hora certa, você vai entender como o investimento funciona e você vai investir. Não precisa ter tudo no mercado para ficar rico, obviamente, né? Eu encerro aqui o vídeo. Gostaria de agradecer a atenção e até a próxima.